Que grande bênção estarmos juntos, as irmãs, chegar através da internet a muitos membros do corpo de Cristo, Igreja do Senhor, e falar da esposa, da noiva de Cristo, o corpo de a Igreja. Falar dela é uma picada. Estamos falando no gênero feminino de uma pessoa delicada, fina, pura, santa, única, e que todo título que possamos dar-lhe ainda é pouco e diz pouco dela. Ela, sendo o corpo de Cristo, nos inclui a todos salvos. Somos membros desse corpo. E, portanto, ao sermos membros desse corpo, todos vamos ser honrados quando se fale bem dela. E quando se fale mal dela, ou de maneira equivocada, com respeito a ela, confundindo ela com uma prostituta ou com uma pessoa de má índole, ela vai ficar muito, ela vai estar muito triste. Cada membro real e verdadeiro do vai se entristecer. Falar dela é como dizem por aí, se lave a boca antes de falar dela. Precisamos ter a boca limpa, libertada da falação humana, carnal, falação do pecador e que julga as coisas de maneira equivocada, ou buscando o seu próprio prazer temporal que satisfaça tão somente ao homem caído, a uma geração de pecadores. Não queremos cair nesse pecado e fazer como tantos outros estão. De uma maneira cruel e sem nenhum respeito, sem nenhuma consideração para com essa pessoa divina e bendita, sem pecado, que é a Igreja. Certamente, mais de um, ao meu ouvir, vai questionar desde o começo da meditação bíblica, dizendo que não, que a Igreja também peca. Olhem, meus irmãos, eu creio que das coisas sublimes ainda se pode questionar. Temos em Lucas 16:15 que as coisas sublimes dos homens não têm justificativa diante. Mas os homens encontram, os humanos encontram algo sublime que falar. E uma maneira de elevar ao sublime coisas caídas e perdidas. Por isso falei, ainda os homens podem falar coisas sublimes. Aos seus olhos, ao seu entendimento, para eles estão falando de coisas muito altas, muito puras, muito fiéis, muito divinas e até eternas. Mas, mesmo pensando que sua fala é sublime, pode ser lixo. Por isso, devemos ter temor de Deus, falar da igreja principalmente, e de Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja, é a própria igreja. Precisamos ter temor de Deus para falar desta coisa. E é o que não tem hoje
maioria dos que falam de Cristo e a igreja. E provavelmente mais de um vai me ouvir e vai dizer que ele está delirando. Por quê? Porque o sublime de muitos que me ouçam é lixo para Deus. Para muitos, o que estão defendendo como real, como bíblico, tanto, está enojando a Deus. Deus, como diz um antigo hino aqui do Brasil, está chorando. Deus chora quando o homem, em nome de Deus, quer e pretende fazer sublime aquilo que não tem cabimento para as coisas espirituais e celestiais. Por isso que será um pouquinho difícil que você me compreenda, mas se você tem um coração puro diante de Deus, certamente vai entender e compreender e não vai retrucar nem perseguir-nos, senão que vai nos procurar. Porque você dirá, meu Deus, eu nunca ouvi uma... O Novo Testamento fala da igreja e nosso igrejar ou adulterar. Ambos verbos têm a ver com a igreja. Nós igrejamos ou adulteramos. Não há termo meio. Não há nada parecido ao igrejar que não seja adultério espiritual. Dentre as várias figuras ou metáforas bíblicas com respeito à igreja, que são várias, corpo de Cristo, noiva, esposa, Nova Jerusalém. Várias metáforas falam da igreja no Novo Testamento. E dentre elas, a escolhida para hoje é igreja. Igreja é uma palavra do grego, que vem do grego melhor, que quer dizer congregar, congregação, assembleia, uma reunião. Agora, se Cristo, quando disse eu edificarei minha igreja, estava falando somente ou superficialmente de uma reunião, pois Cristo não edificou nada. Não trouxe nada novo, nem santo, nem sublime, nem eterno. É tudo do mesmo. Mas quando ele falou, eu edificarei minha igreja, primeiro de tudo, não é uma coisa de um dia para outro. É um trabalho de edificação. Estudando a Bíblia, vamos encontrar que Deus está edificando a igreja desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. 6.000, 7.000 anos. Deus está edificando sua igreja. Em segundo lugar, por que ele quer falar em reunir? Porque já que um dos significados mais essenciais da palavra igreja é reunir, reunião, congregação, porque ele usa essa palavra que ele vai reunir aos seus. Por quê? Porque ele está pensando em um pouco além do que para nós é reunir. Muito além. Ele está pensando em nos unir. Unir até que cheguemos a ser um entre Deus e nós. E entre eu e você. E entre os milhões que vieram a Cristo e virão ainda a Cristo. Ele está falando de uma unidade absoluta
entre o divino e o humano sem pecado. Ele está falando de o Deus que se faz humano para recuperar ao humano que tinha caído no pecado. Isso ele está falando. Uma união e no mesmo tempo uma unicidade. Ou seja, além de estarmos unidos com Cristo, Ele quer que sejamos, além de um com Ele, também pensemos pela mente de Cristo e tenhamos os sentimentos de Cristo, as ideias de Cristo, a vontade de Deus e que nosso corpo se transforme num depósito da divindade enquanto nós estamos na terra e que vivamos sem pecados. Agora, onde Deus habita, o homem não tem por que lutar para não pecar. Porque se o homem luta para não pecar, ele está atrapalhando a Deus. Está impedindo Deus ter um com ele. Mas quando ele entende que ser edificado a igreja de Cristo é permitir que Cristo tome conta dele ou dela totalmente, o ser humano entende isto, que estamos nos dispondo totalmente a que Deus seja o dono absoluto de nossa vida, mente, vontade e emoções, para que sejamos um com Deus eternamente. Então aí Deus tem a liberdade de trabalhar conosco. E aí sim nós somos igreja. E esse reunir-se ou reunir implícito na promessa e na declaração de Cristo, eu edificarei minha igreja. Nesse reunir, que ele vai fazer através de reunir pessoas, temos vários pontos que ver para entender se somos de verdade igreja ou não. Quando entendemos esse reunir, a implicância e a abrangência do reunir de Deus com o homem, de Deus o infinito e eterno e sem pecado, com o homem pecador, porém redimido pela cruz de Cristo, quando entendemos isso, entendemos que nossa reunião é em uma só pessoa. Não é uma reunião doutrinal, não é uma reunião cultural, não é uma reunião étnica. Cristo não disse, eu vou criar minha família. Cristo não disse, eu vou edificar meu corpo como algo que está despedaçado pelo pecado e ele vai conseguir limpar esses tijolos que somos nós, ou pedras, e nos levar a uma edificação. Cristo não disse, eu vou edificar minha esposa, porque a esposa sai dele e não que vem para ele. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha reunião. Eu edificarei os que se reúnem comigo. Junto a mim, ao uníssono, invocando o nome do Senhor, nos transformando em um só com Deus. É também uma reunião de diferentes. A verdadeira igreja é uma reunião de diferentes. Onde você vai num lugar que se chama igreja e que, sendo você diferente, vai ser bem recebido e vai poder sobreviver nesse ambiente, sempre sendo tratado muito bem e tendo uma comunhão espiritual profunda e ampla. Onde?
só na igreja. Só a igreja é capaz de reunir a diferentes e ninguém faz notar a diferença de ninguém. Por quê? Porque não vivemos pela vista, sim pela fé. Não temos nada que olhar para a superficialidade dos homens e julgar aos outros e eu estou bem. Também essa reunião que Cristo está fazendo, está elaborando e realizando através de nós, é uma reunião com foco único. Nós não temos outro Cristo menor que Cristo. Nós não temos um, um oratório onde tem santos de todo tipo. Nós não temos um lugar chamado sacrário, onde os santos estão ali mudos, mortos, esperando sua vez. A reunião que Cristo estaria fazendo seria, de todos os que nos reunimos com Cristo, um foco único. Deus. E esse foco único é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Deus triuno não é uma teologia, uma pessoa divina e bendita que vive dentro de nós como Espírito Santo. É um Deus Pai a quem tratamos como o único Pai perfeito e completo da humanidade e do universo tudo. Esse Deus é aquele que fala conosco, que nos instrui, que nos dirige, que nos ensina, mas também nos veste dele próprio. E as pessoas, se nos tocarem, tocam Cristo, não trocam a nós humanos. Esse Deus triuno também, ele vive dentro de nós e nos fala até quando nós estamos dormindo. O foco nosso é esse Deus. E fora desse Deus não temos nada. Não existe nada para quem é genuinamente. Nada existe. Se há dinheiro, é porque Deus permite. Se não há, Deus permitiu. Se há um bom trabalho, um bom emprego, Deus deu. Se não temos esse bom emprego, Deus não deu ou tirou de nós. Nada é um parâmetro para a nossa vida espiritual, senão a Trindade divina em nós. Se a Trindade divina é nosso foco, nós temos tudo. Tudo. Tarde ou cedo e na medida que Deus. Essa reunião também é ao redor de alguém. Essa profecia que está em Jeremias 31, 34, ou antes do 34, ali, que haveria uma reunião, um, um tipo de dança ao redor do Senhor. Está falando da igreja que estaria o tempo todo na terra, dançando e adorando, louvando o tempo todo. Nós não temos outro bem maior que Jesus. Nós não temos outra alegria maior que Jesus. Nós não temos que organizar um programa de culto nem uma festa para crentes se alegrarem. Todos os dias nós rodeamos ao Senhor. Rodeamos Ele, beijamos Ele, o adoramos, louvamos seu nome.
estamos com Ele, nos agrada estar com Ele, sentir seu respirar, ouvir seu murmúrio, seu balbuceio de palavras que só nós entendemos. Chamam por aí falar em outras línguas. Estar ao redor de Cristo o tempo todo. Nós choramos, nós adoramos, nós louvamos, nós nos derretemos, nós ouvimos balbuciar da boca de Deus, mas também nós ouvimos o silvo suave, suave. Nós ouvimos o barulho, o ruído das tormentas, mas também o silêncio do remanso, do socorro, da bênção. Isso é reunião de igreja. Reunião que se multiplica ou multiplica o DNA. Todo tipo de igreja que não é a igreja de Cristo multiplica gente divisora, gente que divide, gente que faz contenda, levanta contenda, gente que complica a comunhão dos irmãos, gente que se separa para fazer outra igreja porque eles são mais santos dos que repudiam. A verdadeira igreja de Cristo é uma igreja onde todos os dias se multiplicam as pessoas com o DNA de Deus, constantemente. Até mesmo aquele crente antigo que nunca conseguia mudar, de repente ele muda nesse ambiente chamado igreja. Eu vou fazer uma leitura para que vocês me entendam melhor, porque eu estou falando de uma igreja que tem tudo a ver com reunião, mas não a reunião judaica, não a reunião que interpelam as religiões para que você cumpra. Não, estamos falando de uma reunião espiritual, uma reunião que nos faz um com Deus, uma reunião que apesar das diferenças estamos juntos e nos amamos e nos amamos. Uma reunião na qual o foco único é o nosso Deus triuno, não a convenção, não a doutrina da denominação, não há um grande pastor, um grande líder, nada. Uma reunião onde todos rodeamos a Cristo e não ao homem para adorá-lo, para servi-lo, para nos alegrar com Ele, por Ele e para Ele. Uma reunião onde o DNA de Deus cada dia se manifesta mais em mim e nos outros que congregamos juntos. Estamos falando da verdadeira igreja de Cristo. E por que eu quero ler isto? Porque vou explicar primeiro por que eu vou ler isto. E preciso ler, porque é uma história de uma mulher chamada samaritana em São João capítulo 4. Nessa história, chega um momento que Jesus diz para ela: chama teu marido. Chama teu marido. Mais adiante já vamos saber o desenrolar desse diálogo. Mas na Bíblia, o marido é comparado com outro ente importante da Bíblia, a lei. E também é comparado com todo bem que nós damos importância no nível de Cristo. O anticristo, a política, a religião, denominação, uma doutrina em particular, um homem, uma mulher, um ponto, um lugar, um templo suntuoso. No lugar de Cristo, marido. Enquanto que a mulher, neste caso moderno, somos nós,
a igreja. E toda a Bíblia compara o adultério físico com o adultério espiritual. E toda a Bíblia compara o adultério espiritual com isso de ter Cristo mais Maria, Cristo mais o sábado, Cristo mais a doutrina presbiteriana, Cristo mais a doutrina neopentecostal, Cristo mais o anabaptismo, Cristo mais o homem, a mulher, o líder, suntuoso templo central que temos em São Paulo, em Rio de Janeiro, em diferentes lugares. Tomamos esses maridos que nós temos e igualamos a Cristo ou até colocamos por cima de Cristo como algo melhor. Toda a Bíblia fala disto. Não se prega porque não convém para tanto mercado gospel que quer substituir o Evangelho de Jesus. Mas todo o Novo Testamento, em especial, fala sobre o adultério espiritual como apostasia. E eu vou ler este escrito meu curtinho, para que vocês possam perceber, porque não vou poder me deter nele, por isso mesmo já vou escrever. Que vocês possam perceber que realmente a coisa é séria. A Bíblia não reivindica o homem por sobre a mulher, mas a criação divina distingue macho e fêmea. O conceito marido é exclusivo ao macho, pelo que é impossível chamar a mulher marida, assim como é impossível especificar fêmea a um homem. O conceito marido traz intrínseco um compromisso. A pessoa se compromete em cuidar de outra pessoa, gerando a ideia de esposos e cônjuges. Só que no caso de marido, que a mulher não herda esse título, o compromisso fica atribuído essencialmente ao homem. Quando Cristo apela para a mulher samaritana amar a seu marido, ele está revelando que um dos vários maridos que ela tinha seria o responsável por ela. Que interessante, não? Assim como no Jardim do Éden, Deus falando com Adão, não quer saber da mulher que me deste. Deus atribui a ele, a Adão, o pecado capital de todo o mundo, de toda a humanidade. Em outras palavras, Deus não quis nem ouvir os argumentos de Adão. E aqui, de novo, nós vemos no Novo Testamento que Deus não quer ouvir argumentações dos homens pecadores. É o homem o responsável e ponto. Em outras palavras, chama a teu dono. Naturalmente me refiro a um tempo em que imperava o machismo. Também pode significar chama teu responsável, atribuído ao tempo do patriarcado. Mas agora, quando é fácil trocar de marido e de mulher, e dentro da canonicidade da Bíblia, era só o homem que possuía direito de propriedade de seu cônjuge, esposa ou mulher. Enquanto que a mulher também está livre de repudiar hoje em dia a seu homem, cônjuge ou esposo. Nesse caso, que importância tem
o conceito marido. Como Jesus não estava destacando ao homem como dono, proprietário, não era essa a intenção de Jesus. No Novo Testamento, Jesus não está aproveitando que no Antigo Testamento o homem dominava, e ele não está tirando proveito disso, está usando simplesmente o exemplo, não? A comparação. Senão que apenas valendo dessas atribuições, toma o caso como o marido, alguém que a empodera a mulher a ser independente, dominante ou operante. Guárdese estas tres palavras. Cristo está falando com a samaritana e gera um ambiente como para que ela pense: eu sou independente dos homens que eu tive e tenho, eu sou dominante ou sou operante? É indiscutível. Um esposo, uma esposa, um cônjuge sempre geram algo disto. Apenas a gente casa, algo disto vai gerar. É neste ponto que Jesus apela em João 4, dos 16 ao 18. Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Os machistas de hoje especulam que ela tinha nesse momento 7 maridos, que o atual era o 7º, forçando o texto a dizer que sim, que eram 7 maridos. Mas se a gente fica só no texto literal, o último se tratava do 6º. Mas o machista sempre vai exagerar. Uma mulher tem uma queda e para ele já não presta mais. Mas o homem pode cair muitas vezes que quiser, e ninguém diz nada. Está tudo bem. Ao contrário, esse é um bom homem capaz de manter mulheres, sustentar, satisfazer. A lei mosaica nunca morreu. E se nós, a mulher dela, amados a nosso marido, amamos a nosso marido, ele nos acusará de adultério. Falando em maneira comparativa, já que a lei dura para sempre, durante nossa estada no mundo, ou pelo menos durante a estada dos judeus no mundo, então, eu como mulher dessa lei, se eu disser para a lei, eu vou te apresentar meu marido, ela vai dizer: você é uma adúltera, você está me traindo. Que problema surgiu com os judeus? Tinham tudo para nos acusar aos salvos de hoje de adúlteros. Mas como temos morrido em Cristo, agora ele assumiu o direito de propriedade, Cristo, propriedade de nós, e nos faz sua mulher. Imagine, se não fosse nossa morte e ressurreição em Cristo, todos devíamos ser sabatistas, para não ser chamados de adúlteros. Devíamos ser sabatistas para que ninguém nos chame de adúlteros. E sendo mulher de Cristo,
o traímos e casamos com a política, com a religião, a família, a cultura, como fica? Somos adúlteros, segundo a tradição. Mas aqui não se trata de trair a lei, a política, a religião, a família, a cultura. Se trata de estamos em Cristo porque temos morrido para o velho homem, ou estamos em Cristo fingindo que o nosso velho homem morreu? Estamos mentindo que somos viudos dele e fingindo que estamos nos casando com Cristo? Isto é muito problemático. Mas por isso eu mencionei 3 palavras. O tipo de união que nos deve interessar neste chamamento de Cristo para fazer de nós sua esposa, a reunião que Ele quer que ter e manter durante nossa morada na terra, de pessoas, homens e mulheres, regenerados, mortos ao antigo matrimônio, o matrimônio com a lei, com a cultura, com a religião, com a política, com a família, com a cultura, já disse, não? E Cristo persegue esse propósito. E para isso ele nos leva à cruz e nos faz morrer e ressuscitar. Ele está com todo o direito de ser nosso marido único. E nós estamos despojados de direito por priorizar a cultura, a família, a religião, a denominação religiosa, a política. Estamos impedidos de fazer isso. Senão estaríamos sendo adúlteros com respeito a Cristo. Mas como nós morremos ao velho homem, que era a mulher da lei, temos morrido para a lei e para o pecado, então nós temos que tomar uma posição de independente de Cristo, de dominante ou de operante. Cai de maduro que você já ouviu por segunda vez estas 3 palavras, já está pensando de que você não pode se definir com respeito a Cristo como uma mulher independente de Cristo. Porque você morreu a sua velha vida, seu velho homem, sua velha natureza pecaminosa. Mas você não somente morreu, ressuscitou a uma nova vida, com um novo DNA. Portanto, você tem que escolher hoje. Serei uma pessoa e uma comunidade independente de Cristo que faz o que diz o estatuto, que faz o que diz a doutrina, o que faz o que diz a convenção, que faz o que diz o grupo de pastores dominante, que faz o que diz o próprio líder. Você vai ser independente de Cristo para fazer a vontade de qualquer outro e caprichar para sempre cumprir aquela lei da denominação, que hoje está muito em voga o comentário, o relato de fugir da lei dominical. E a que lei vamos obedecer? A lei sabática. Isso é traição a Cristo. Se morrimos para a lei e ressuscitamos para Cristo,
o nosso único marido é Cristo. E é a Ele que devemos obedecer. Não podemos ser independentes dele e fazer o que nós queremos ou o que querem os papéis, as regras dos homens. A tradição, o conservadorismo, aqui todo mundo é assim. Então, vocês recém-chegaram, tem que ser assim também. Isso é trair. Nós morremos com Cristo a tudo que caducou na nossa vida espiritual. Estamos vivendo uma nova vida em Cristo. Portanto, esta primeira possibilidade que eu estou dando nesta meditação já cai. Cai sem nenhuma importância para você, para cada um de nós. Não podemos ser independentes de Cristo. E de fato estamos casados com Cristo. E somos um com Cristo. Somos um com Cristo e na Divina Trindade. Andamos com diferentes e já temos um pacto de andar com eles, custe o que custar. Temos o foco único que é a Trindade. Adoramos a Cristo dia e noite e não temos outro ente espiritual a quem adorar. E temos uma reunião na qual se multiplica o DNA de Deus. Mas se estamos tentando ser independente e sendo independente ao não seguir a Cristo, não obedecer a Cristo, somente a Cristo, estamos traindo nosso matrimônio. Estamos traindo a Cristo. Nós temos tanta pressa para o caos, porque talvez nunca nascemos de novo, ou nascemos de novo e ainda gostamos mais do mundo que da vida da igreja, que a apostasia apenas assomou, mostrou a cara, que ela está presente, e nós já estávamos quilômetros à frente da apostasia, traindo ao Cristo de Deus. 2000 anos o cristianismo está traindo a Cristo e ao Deus único e verdadeiro, o Deus triuno. Ou você vai escolher ser dominante, vai tomar tudo o que aprende na vida na vida da igreja ou nas denominações, ou nos livros, ou nos vídeos, ou na internet, vai tomar tudo que você pesquisa e conhece de teologia e vai levantar o nariz e caminhar fausto, orgulhoso, dizendo: eu sei, eu sei, eu sei, eu vivi, eu vivo, eu conheço, eu não sou isto, eu sou aquilo. Cristo não nos pergunta nada disso. Cristo nunca, nem na tipologia do Antigo Testamento, nem na realidade do Novo, nunca perguntou à sua amada: você é isto ou você é aquilo? Então a presença gera o testemunho. Os que querem vir à luz é porque estão dispostos a mudar. E aqueles que não veem a luz, ouvindo a luz, fingem mudar, estão condenados. Por quê? Porque Cristo deu a sua vida por nós e nos fez ressuscitar com Ele, para que vivamos a vida gloriosa que Ele projetou para cada um de nós. Mas já vimos que ser a esposa de Cristo, independente dele, para ser sujeita aos homens e aos documentos dos homens, às leis dos homens, não é o que Cristo espera. Cristo não espera isso de nós.
E agora viemos a descobrir que nós temos que levar uma vida totalmente sujeita a Cristo. Nada de opinião pessoal, nada de decisão pessoal. É uma ignomínia que tantas chamadas igrejas estão investindo dinheiro e tempo em programas e assuntos de homens e pensam em que coisa vão ser abençoados e prosperados e satisfeitos e não pensam em agradar a Cristo, sua cabeça. Isso é muito triste. Isso é uma traição a Cristo. Mas você já viu que esse não é o caminho para quem de fato tenha nascido de novo e experimentado a morte em Cristo e a ressurreição também em Cristo. Para nós que temos essa experiência, não tem caminho de volta. Para que queremos nos encerrar numa religião onde não temos liberdade nem sequer para orar? Nem sequer para orar. E se temos, tem gente zombando. Olha como este chora. Olha como este ri. Olha como ele se equivocou nisto ou naquilo. Quantas vezes que pregamos nos púlpitos nos equivocamos. Mas quem de nós tem a primeira pedra preparada para corrigir algo no que não é igreja? Mas quando somos igreja, é quando menos necessitamos alguém com pedra na mão. Porque o Espírito domina o ambiente, domina tudo. E você já viu que não dá para ser independente de Cristo. Temos que estar pendentes como uma mulher, no caso bíblico, que depende de seu marido e que é governado por ele, governada por ele. Então você vai pensar, não, então eu vou ser dominante, porque é muito as coisas que eu aprendi, é muito o que eu cresci. Eu fui para o seminário, eu me formei, eu sou doutora em teologia. Eu sou isto, eu caminhei com fulano, com sultano, com mengano. Eu preguei em grandes concentrações. Eu sou filho de Billy Graham. Eu sou de tal igreja, da Batista do Sul, onde pertence o Trump. Não, eu sou da Batista do Bacaxeri, onde estão os ganhadores da Lava Jato, juízes do Lava Jato, com membros, líderes importantes. Eu sou dali dessa igreja. Ou será que vamos nos arrepender hoje de tentar ser um cristão dominante? Não adianta. Se casamos com Cristo de verdade, não é um jugo, não é uma ditadura ter um dono que nos domina e que nos governa. É um privilégio, porque Ele nos cuida, Ele nos ama, Ele nos supre tudo o que precisamos. Mas a última opção é a que eu aconselho. Devemos ser uma esposa operante. Ou seja, uma esposa que agarra o martelo junto com o esposo. Uma esposa que agarra a palavra de Deus, que é o martelo, que é a espada de dois gumes, e trabalha junto a ele, sujeita a palavra e ao Espírito, e não busca sua própria glória, sua própria liderança.
Temos que ser essa esposa que opera na direção do cabeça e não nas ideias dela. Temos que ser essa esposa que se dedica à obra de Deus e não à obra dela, ou do marido, ou da denominação. Uma igreja operante, que não busca estar no governo para brilhar e mostrar o que é a igreja, e que não fazem outra coisa mais que buscar sua própria glória. Espero que esta meditação de hoje, se Cristo lhes falar e lhes disser onde está seu marido, você diga a Cristo, é você que está falando comigo. É você que mora no meu coração. É você com quem eu vivo dia e noite, falo, converso, sofro e me alegro pelos filhos. Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero que fique com esta mensagem, esta reflexão, esse coração do Pai com você. Um coração de um Pai impecável que quer fazer de você membro de uma igreja operante e não dominante e não dependente. Que Deus te abençoe e abençoe sua comunidade. Amém e amém.